Universidade de Ashford, há um tempo atrás, e o culto só parou depois de 150 horas. Já pensou, né? Você ficar na igreja 150 horas? Foi o que aconteceu com aqueles jovens lá nos Estados Unidos. Você soube dessa hora? Apareceu em todo lugar. Eles começaram, e o pastor que cuida de lá, que é uma espécie de capelão, vamos dizer assim, cuida dos jovens, eles sempre fazem. Já aconteceram vários avivamentos, né? Inclusive Billy Graham se despertou nessa Universidade de Ashford. E aconteceu isso esse ano, quando ele pregou sobre o Romanos 12, pelo amor de Deus, os jovens não saíram mais de lá. Ficaram 150 horas ouvindo, até o prefeito da cidade teve que encerrar o culto. Porque aquilo começou a fazer um movimento tão grande que as pessoas começaram a vir de todos os lugares dos Estados Unidos de carro, teve gente que veio de avião para Ashford, e a cidade simplesmente colapsou. Então a pessoa chega numa cidade, logo ali no balão ali que vai para Nova Alvorada, já tem carro. Aí você buzina, acho que é um monte de mas tem carro inteiro, tudo. Toda ali a Unimarques, né, indo para lá, até tudo, tá? Foi assim que aconteceu com a cidade de Ashford. Então se prepara, né, que esse culto pode durar em torno de 150 horas. Olha, se a gente pensar mesmo assim, a gente começou de nossa, vai demorar demais. Às vezes é por isso que a pessoa acha nossa vida. Então assim, fala mesmo, porque se Deus quiser vai acontecer mesmo. Eu fico com preguiça, não tem nada que tem que fazer mesmo. Deixei lá a costela no forno, não. Pode acontecer isso, mas a expectativa da pessoa maravilha, você está num lugar, sentir toda a presença de Deus, você não quer sair de lá. Já pensou isso? Sentir isso de verdade? Não conseguir. Foi o que aqueles jovens sentiram. Então vamos ler alternadamente. Eu leio os versículos ímpares, vocês leem os versículos pares, tá bom? Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, Assim também em Cristo, nós que somos o seu corpo, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nesse texto aqui foi onde o pastor Mauê começou. Os jovens não conseguiam sair daquele lugar, quando ele falou sobre o amor de Deus. Vou ler o 11 agora. Nunca desfalte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vou pedir para você ler de novo esse versículo. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Vamos falar essa palavra aí juntos? Hospitalidade, vamos lá, gente? Hospitalidade. Fica na sua mente, Senhor, em nome de Jesus. Essa palavra é tão maravilhosa, tão maravilhosa. O Senhor está aqui nos desafiando a vivermos, Pai, no modelo que Jesus deixou de viver em comunidade. É isso que estamos tentando, Pai, criar o nosso meio. Seguimos os passos de Jesus. Nos relacionamentos. Abençoa, Pai, a tua palavra. Fale o coração agora de todos nesta manhã. Tira toda a distração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, todo o texto tem um dilema. Né? Todo o texto bíblico foi escrito com o público.
como nós estamos aqui hoje, no século XXI. Só que Paulo, alguém podia encostar a porta aqui para mim? Fica aqui, mãe. E de uma forma ou de outra, nós podemos entender que a mensagem bíblica muitas vezes não é muito adequada para o nosso tempo, porque mudou demais. A gente pode até pensar isso, né? Poxa, 2.000 anos atrás era totalmente diferente a sociedade. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente diferente da época dos romanos, né? Que eles eram o Império Romano. Mais ou menos. Porque os dilemas do ser humano, eles são do ser humano. Passa geração, passa tempo, época, vem progresso, né? Vem progresso, mas, né? Quem é da minha época lembra, né? Tudo passa, não sei o quê. Tudo boa, mas a poupança do meninos continua uma boa, não sei. Cadê o meninos, né, gente? Cadê o meninos, né? O nem existe mais. Passou, né? Mas o que eu quero dizer é que nós temos esses mesmos dilemas. Primeiro que esse texto aqui, talvez seja um dos textos mais lidos pelos pastores das igrejas. Quem não ouviu falar de Romanos 12:2, né? Metanoia. Você já ouviu essa palavra? Eu falei nisso há um tempo atrás. Não tomem a forma deste mundo. Isso é um conselho. É um conselho que ele vai mudar de século em século? Não. Porque cada século tem a sua forma. O que Deus está falando para você? Não tome a forma do momento em que você vive. Então existe uma forma que as pessoas conduzem, elas vão mudando às vezes de geração em geração. E se essa forma vai contra a vontade de Deus, a Bíblia diz, não tome esse formato. Amém? Então é muito válido. Pode ser que o mesmo conceito que era lá atrás, eu me lembro que nos anos 60, quem usava jeans era o capeta. Não é verdade? Os jovens, né? A revolta dos jovens era usar jeans. Né? Era um tabu. Hoje é pecado usar jeans? Não. Você usar um jeans hoje, você não tem a ver com tomar a forma de Deus, não está falando sobre isso. Aí vem tatuagem, né? Daqui a um tempo tatuagem vai ser igual jeans, já está acontecendo, já né? As pessoas estão totalmente tatuadas, você já está até acostumado a ver essas pessoas. Antes era um tabu, era algo difícil. O que a gente precisa entender sobre essa questão de não tomar forma é que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Amém? Sabe analisar? Isso daqui é bom para a minha vida com Deus? Não é. Tira você do caminho. Então você não pode seguir por aí. Essa é a regra, independente do tempo. É você olhar e entender que você pode fazer. Mas é bom. Outra coisa, eu posso fazer, mas alguém vai ficar escandalizado com isso? Sabe que você chegar aqui, meu pastor cheio de piercing, cheio de tatuagem, você não vai se assustar? Talvez. Então é bom ficar com essas ideias, né? Apesar que não é conceito, por causa das minhas queimaduras, eu posso escutar com tatuagem para crescer fora, já passei dessa fase. Mas você entende que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por isso que o Romanos 12 é muito conhecido. E outra, ele fala para você fazer isso, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem já ouviu várias vezes esse texto aqui? Eu ouvi várias vezes. E a gente sempre entende que assim, tem algo bom, perfeito e agradável para nós, mas não se esqueça que ele está dizendo que é bom, perfeito e agradável para Deus. Porque se fosse tudo agradável, nós não teríamos sofrimento nem tristezas. E Deus não permitiria jamais que você passasse por algo ruim, desagradável e imperfeito. Então, não é que a vontade de Deus vai ser sempre linda para a sua vida. A verdade é que Jesus mesmo disse, nesse mundo, vocês vão viver o quê? Aflições. Mas isso não é por conta das pessoas. No primeiro século, muitas pessoas achavam que quando você estava passando por um problema, uma doença, uma dificuldade, era que você tinha feito alguma coisa de muito errado. Tanto é que quando tinha um cego no caminho, os discípulos perguntaram para Jesus, esse cara está cego, foi ele ou o pai dele que pecou por ser cego? Você entendeu o conceito do judeu daquela época? Se você tem lepra, você está em pecado. Se você tem uma doença, você errou. É uma consequência. E Jesus, ele quebra isso, porque ele pega e fala, olha, nem ele, nem o pai dele tem a ver com isso. Ele só é cego para que ele veja hoje a glória de Deus. Aí Jesus foi lá e curou. E o cego voltou a enxergar. Na verdade, Jesus falou assim, ele só é cego para mostrar o meu poder aqui. Ó. Porque tudo que acontece na nossa vida está dentro da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Isso vai te ajudar até a passar os momentos de dificuldade.
Sabe, essa certeza, não, Deus está no controle, está mesmo? Aí a gente vai ver. Você não vai saber isso quando você está bem, gente. Você vai saber isso quando você estiver mal. O seu testemunho vai ser muito mais verídico quando você não está passando por um bom momento do que quando você está bem. A verdade é essa. Por isso que Deus usa o sofrimento, em algumas vezes, para trabalhar a gente como o ourives trabalha o ouro. Sabe? Você é passado por um crisol. Crisol é onde derrete ouro para se fazer uma joia. Sabe o que Deus faz com a gente quando a gente entende isso? Ele está te aperfeiçoando. E a sua vida vai ter muito mais valor depois da ação de Deus. Amém? Tome posse disso. Você vai sair melhor. Saímos sempre mais resistentes, mais resilientes quando a gente ultrapassa isso. Então, Paulo, ele escreve primeiro para uma audiência da igreja, que era uma igreja que não era muito elitizada, não, viu, gente? Os romanos, eles eram vamos dizer assim, a potência da época, certo? No primeiro século, os romanos eram a potência da época. Senadores, os imperadores, o cidadão romano. Paulo, por exemplo, que escreveu essa carta, lá pelo ano 60, 57, Paulo, ele era um cidadão romano, ele tinha um green card. Já ouviu falar do green card americano? Paulo tinha um green card romano. Então ele era uma pessoa que era um mestre, né? Segundo a lei ele era fariseu. Ele escreveu essa carta, ele era um cara assim, PhD hoje, além disso, ele era um PhD com green card. Então quando ele chegava assim na fronteira, né, de Roma, ele mostrava a carteirinha dele e os caras, pode entrar cidadão romano. Mas os crentes de Roma não eram eles. Roma foi invadida pelo Evangelho nos escravos, nos pobres, nos subúrbios de Roma. Sabia disso, né? Que a fé atingiu primeiro essas pessoas? Tanto que Nero, que era o imperador louco, ele tacou fogo em Roma para poder remodelar a cidade. Foi mais ou menos o que eu fiz na minha cozinha, né? Taquei fogo para fazer uma coisa melhor. Vamos fazer uma coisa boa lá, né? Um armário antigo, só Jesus. Mas eu taquei fogo para mudar, entendeu? O Nero fez isso, só que pegou mal, né? Pegou mal, ele tacou fogo na cidade inteira para mudar ela. E sabe o que aconteceu? O único lugar que não pegou fogo foi no subúrbio, onde tinha os crentes, os cristãos. Pegou fogo em tudo. Já pensou? Ela pegou fogo em tudo, menos no bairro cristão. Sabe o que Nero fez? Pegou fogo por causa deles. Eles tacaram fogo, só eles, só o bairro deles não pegou fogo, começou uma grande perseguição. Tão grande que Nero coloca os cristãos nas ruas de Roma, nos postes, e queimam e chamam eles de velas vivas. Esse é o contexto dessa igreja. Uma igreja em que você dissesse, eu amo Jesus, taca fogo nele. Você não fala, ele estava chamando, você é uma vela? Eu sou luz. Deus falou assim, vocês são luz deste mundo. Você é uma luz? Então tá, vou fazer você de uma vela, que tacava fogo nele na rua. Eles iluminavam com pessoas que Nero era louco. E ele fez isso, entende? O que você acha, Suzy? Era difícil ou era fácil ser crente em Roma? Meu Deus, você era pobre, escravo. Além disso, você podia, a qualquer momento, ser entregue para os leões. Era isso que acontecia com os cristãos. Aí Paulo escreve essa carta e fala, gente, não se preocupa não com a sua posição. Você entendeu por que Paulo falou isso? Ele fala assim, não, eu sou um PhD, mas não se preocupa. Deus não olha para essas coisas. Não seja orgulhoso. É isso que Paulo está falando nesse texto. Vocês estão entendendo, gente? Quando ele escreve essa carta, ele fala, olha, ame muito o amor, mas vai dar força para vocês. Porque não é fácil ser crente em Roma. Não é fácil. Nós temos problemas, mas nem tanto. Pastor, isso aí não acontece mais. Acontece sim, né? O Estado Islâmico faz isso. Você sabe que os curdos, por exemplo, foram massacrados na Turquia. Quem são os curdos? São os árabes crentes. Eles foram massacrados nos grandes massacres. Quantas vezes a gente não vê pessoas sendo... Você sabe que na Coreia do Norte tem muitos cristãos presos. Os chineses, eles têm muito pouco a perder. Quando eles aceitam a Jesus, eles vão para a Coreia do Norte pregar o Evangelho. Porque eles não têm nada a perder. Eles aceitaram a Jesus, eles vão lá. E eles nunca mais voltam.
são presos, somem, ninguém mais ouve falar deles. Hoje em dia existe a igreja perseguida. Já ouviu falar sobre isso? A igreja perseguida, existe isso. Existem igrejas que não podem se reunir como nós no hotel. Por isso, nós precisamos agradecer a Deus. Amém? Você tem liberdade. Eu não sei até quando você vai ter, mas nós temos. Existem pessoas que elas têm que dividir a página da Bíblia, porque não pode ter a Bíblia inteira, então eles rasgam a página. Cada um tem essa página, cada um leva a sua página para ler no lugar do culto. Não pode ter escrito na igreja. Isso é parecido com a gente, né? Para ir até o Curitiba. Assim. Lá eles não colocam porque eles não podem ser identificados, entende? Então existem situações assim hoje. Existem cristãos arriscando a vida, missionários. A renovação da mente, o que eu falei da última vez, é que a gente precisa formatar a nossa mente no modelo que Jesus é prioridade. Amém? É isso que ele está falando, sabe? No começo ali, no Romanos 12:2. Formate a sua mente no modo Jesus primeiro. Isso vai ajudar você a ser um bom cristão aqui na terra. Jesus faria isso? Então eu faço. Já ouviu aquela frase? Em seus passos? Tem até um livro, né? O que faria Jesus? Agora a pergunta é o contrário, né? O que você faria, né? Nos passos de Jesus? Né? Se você conseguir os passos de Jesus, o que você faria? Essa é a questão de hoje. E quando ele fala sobre metanoia, ele está falando sobre algo muito importante nesse texto. E é uma palavra que a gente fala às vezes que é mudança de mente, mas ela quer dizer arrependimento. Não existe como a gente expressar a nossa fé sem arrependimento. Tudo passa pelo arrependimento. O arrependimento, para o judeu, essa palavra, que ela quer dizer nachum. Quando você ouvir essa palavra no hebraico original, ela quer dizer entristecer. O arrependimento do judeu, ele é algo que você ficou tão triste em fazer que você nunca mais vai fazer de novo. É uma tristeza que dói o coração. Né? Sabe assim, a gente doeu o coração. Já viu essas histórias que a gente vê e fala, de cortar o coração? Sabe aquela sensação de que você não quer mais ver aquilo? Aquilo ali não pode mais acontecer, aquilo é muito triste. Deus está falando assim, olha, seja tão triste com as suas más atitudes que você nunca mais volte a fazer. Isso é mudar de direção. Por isso que acontece na mente, porque a gente confunde arrependimento com sentimento. Sabe, tipo, desculpa, nós somos craques. Perdão, errei de novo. Da próxima vez eu melhoro. Só Deus sabe, presta atenção nisso. Só Deus sabe quando você e eu nos arrependemos de verdade. Porque só Deus pode ver o que vai acontecer lá na frente. Às vezes você se arrependeu, mas não foi algo que doeu no seu coração, você vai fazer de novo. Você vai repetir. Então você não se arrependeu, você simplesmente sentiu muito. Seria medíocre da nossa parte rebaixar arrependimento a sentimento. O arrependimento é algo radical. Mudança. Estava indo aqui, nunca mais eu vou trilhar por esse caminho. É um grande desafio a gente deixar Deus fazer isso na nossa vida. Até porque, fiquem tranquilos, isso não é de uma vez. Amém, gente? É progressivo. Porque às vezes é difícil para a gente mudar um hábito, concorda? Mudar um hábito, uma coisa que você sempre faz. E aquilo às vezes deixa você chateado, mas você repete. Eu acho que você já passou por isso, já? Eu acho que já, porque eu já passei. Maluco, você não consegue, cara. Você não consegue se distrair. Aí você cai de novo, você se arrepende, você cai triste, você faz de novo. Enquanto você está nessa... Isso é um processo de arrependimento. Você ainda não se arrependeu. Porque quando você se arrependeu, o diabo nunca mais vai tentar você. Por isso que Deus ensina, sabe? Resistam ao diabo. E ele fugirá de você. Se a gente não resistir, a gente perde esse. E outra coisa que ele fala é fujam do pecado. E a gente faz o contrário. A gente foge do diabo, ai meu Deus. Não quero nem falar disso. A gente foge dentro do capeta e a gente quer resistir ao pecado. A gente vai vencer isso? Não vai. Foge do pecado e resiste ao inimigo. Então é se entristecer. A verdade é que esse tempo que nós vivemos aqui, que é a nossa vida, é um intervalo. Esse é o tema de hoje, sabe? Nós muitas vezes damos muito mais valor no intervalo do que o que está acontecendo entre um tempo e outro, se é que você está me entendendo. A nossa vida, ela não é, por si só, tudo é o resumo da nossa existência. Você tem Jesus, pelo menos tem que entender isso.
a sua vida, os seus poucos anos, 100 anos que seja. Eu dia entrevistar uma mulher muito assim, uma senhora muito chique, igual a essa, assim, muito chique. Aí perguntaram para ela assim, quantos você tem? 97. O cara assustou. 97, ela assim, sabe, uma senhora assim, conversando, lúcida. E ela falou assim, nossa, eu achei que você tinha 70 anos. E ela falou assim, não, tem 97, meu pé existe uma dor no meu pé. Eu sei que eu não vou passar muito mais tempo nesse mundo. Eu tenho 97 anos. O mais certo é que eu estou mais próximo da minha vida acabar do que continuar. Concorda com ela? Concordo com ela, está certa. Só que eu estou trabalhando até hoje, porque eu amo meu trabalho. Gente, olha que legal. 97 anos nos Estados Unidos trabalhando. E a gente quer aposentar logo com 70, né? A gente já vira aposentado. Pelo menos dá para você andar de ônibus de graça, dá para você estacionar no shopping, nas vagas que nunca tem ninguém. Acho tão justo isso. Eles dão direito para o idoso estacionar no shopping, mas ele não consegue ter carro no Brasil quando ele é idoso. Nem dirigir mais, coitado, às vezes já não pode mais. Então, assim, aproveita, né, quando você pode usar uma água, porque geralmente ela fica vazia, porque não é todos que conseguem ter um carro. Sabia que a longevidade está aumentando? Infelizmente, a condição de vida está diminuindo, ou seja, as pessoas estão envelhecendo mais e estão tendo mais problemas no final da vida. Isso não vai melhorar, não, tá? Só Jesus. O que eu quero falar para você é justamente nesse intervalo, como o menor tempo da sua vida, viu? 100 anos. É o menor tempo das nossas vidas. É o tempo mais medíocre da sua vida. Isso que eu quero falar. Eu fui em vários programas de rádio e alguns deles têm um tempo de intervalo. Né? Vamos parar agora no intervalo. O intervalo ele é importante, porque geralmente no intervalo acontece o quê? A propaganda. O cara, ele não faz pegar assim, um intervalo uma coisa sem graça, entendeu? Quando ele percebe que a coisa está assim, bem interessante, ele pega e fala, hora do intervalo. Às vezes você acha que você vai continuar e você percebe que não te corta. Por quê? Porque quer que todo mundo fique esperando. E aí você fica ali, quando vai acabar esse intervalo? Você presta atenção nos patrocinadores. Entendeu? O intervalo sempre é importante. Não é que não é importante. Mas no jogo de futebol, o intervalo é importante. Amém, gente? Então, o cara vai descansar, vai ter né? A guerra, né? A guerra tem que cessar fogo, né? É o intervalo. Não é importante o intervalo? 4 dias, soltar a presença. Por quê? Dá um alívio. Por isso a vida é boa. Porque é um intervalo. A gente curte. A gente ama viver. Você não ama viver? Eu amo. Vinícius de Moraes, eu gosto muito de Vinícius de Moraes. E quem nunca ouviu uma música, né? Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Eu sou. Cada vez que te amo, eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Quem nunca fez uma serenata dessa com a esposa? Eu já fiz uma serenata. Você também faz? Não? Ainda não? Eu fazia serenata. Nossa, o povo era animado, né? Se já fez uma serenata até para o Dia das Mães. Aí a gente cantava essas músicas, né? Vinícius de Moraes, né? Gente, hoje a música não está com essa qualidade mais, não, concorda? Hoje tem uns negócios aí, pelo amor de Deus. Bate alguma coisa no chão, bate na parede, essa coisa aí. É só isso que você ouve. Cadê o romantismo? Acabou. Toquinho, né? Vinícius. Você sabe o que eu estou falando. Perdão por ter cantado uma música secular. Mas eu sei que você ouve aí um sertanejo universitário. Eu sei que você gosta. Espero que você não ouça funk. Pelo amor de Deus. Isso não dá para crente. Sabe que negócio tudo belíssimo, mas ele domingo convém. Não é bom ouvir funk. Não é bom. Está vendo como a regra ela é mais difícil do que a gente imagina? Tem algumas músicas que não dá também para você ouvir. Sertanejos mesmo, não dá. É chifre arrastando no chão. Para que isso também, essa sofrência? Eu nunca vi isso, um chifre desse tamanho, estou fora. Eu tenho chifre é ruim, né? Nem seja uniforme já é ruim. Um chifre só já é ruim. Agora, um arrastando no chão, dá um chifre, foi uma música. Para ter um chifre pesado desse que credo. E você ouve essa música e fica lá, o pessoal fica lá com a cerveja, assim, aquele show, assim, tiro, assim, sabe? Parece uma coisa boa. Essa é a nossa sociedade, o sofrimento. E Vinícius de Moraes, eu não falei isso só para mexer, sabe o que ele falava? É o pensamento de Vinícius de Moraes. Ele falava assim: o sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Ele é muito inteligente, não é? O sofrimento é um intervalo entre duas felicidades.
Meus irmãos, se você está passando por um momento difícil, é só um intervalo, amém? Já vem a felicidade. O Vinícius é uma bênção. Acredita nisso aí. É um intervalo. E se a gente começar a valorizar esse intervalo, a gente vai ficar triste. A gente vai se importar. Porque a aflição é algo que a gente quer que passe logo. 15 minutos tá bom. Um mês, 2 meses. Difícil. Mas é um intervalo. Vai passar. Eu vou ouvir um amém aqui. É um intervalo, vai passar. É o que ele dizia, né? A gente busca, e eu acho que é verdade, nós não buscamos desesperadamente a felicidade. O ser humano, por que você trabalha? Por que você tem, né, o seu lugar, a sua casa? Por que você se esforça? Não é para ter felicidade? Claro que é. Você quer logo sair desse intervalo, você quer ter um dinheiro, você quer comprar alguma coisa. A felicidade é esse intervalo, e a gente quer definir esse tempo, ele é de Deus. O problema maior não é esse intervalo, o problema maior é quando a gente curte o intervalo da vida e esquece que nós temos um intervalo, né, entre a nossa origem e o nosso destino. Amém? Esse é o problema. O intervalo do sofrimento você não quer, mas o intervalo da vida você quer. Tomar que não é bastante. E bem. Geralmente o Deus fala, eu quero ficar bem, eu quero ficar bem. Eu quero sofrer. Ninguém quer sofrer. Só que isso cria em nós um desejo pelo intervalo da vida. Você esquece da sua origem, esquece do seu destino. E eu vou dizer para você, nós somos o único povo que estamos indo para a nossa origem. Amém? Olha só que interessante. Nós não saímos, Jesus não sai de um lugar e vai para o outro. Quando a gente aceita Jesus, muda a nossa mente, nós estamos voltando de volta para casa. Amém? Amém, gente? O nosso destino é a nossa origem. Deus fez você para viver com muita felicidade. Deus fez você para não sentir dor. Deus fez o ser humano para viver com Ele eternamente e ser feliz. Bem-aventurado, duplamente feliz é o que Deus espera para você. Essa é a nossa esperança. Você não pode colocar a sua esperança na felicidade da vida, porque a felicidade da vida é passageira. Se você tem esse alicerce, quando ele sai, você desespera. Não firme a sua vida no intervalo, né? Não firme a sua esperança no intervalo da sua vida. Ainda que passageira, um relance de felicidade é esse suspiro entre dois sofrimentos, mas não há felicidade igual ao que nos espera em Cristo Jesus. Amém, gente? Paulo começa a falar sobre isso, porque é uma felicidade plena e eterna. Fala isso aí, plena e eterna. Você entende? A gente tem uma felicidade aqui. Claro que tem. Quando você vê seu neto, quando você vai visitar sua filha, né, Débora? Você vai, sei lá, o Lucas, né? Quando você sai com a galera, vai sua namorada, na verdade, é uma felicidade. Mas ela não é plena. O que as pessoas fazem? Muitas vezes, elas trocam tudo por alguns segundos de felicidade. Já viu isso? Já viu as pessoas que são viciadas, por exemplo? Elas trocam tudo na vida dela para um momento que ela entende que aquilo é a verdadeira felicidade. E geralmente dura segundos. A pedra de crack, por exemplo, quando uma pessoa fuma uma pedra dessa, ela vai ter uma experiência dessa e ela volta. E toda droga, ela é interessante. Todo tipo de droga, o que acontece? Você está lá no zero, é o normal, o seu normal. Aí o que você faz? Vou tomar um pouquinho para ficar mais alegre, certo? O que o pessoal faz? Toma aí, conversa mais grande, começa a ficar feliz. Já começa a paquerar, instinto, já começa a ficar mais. Vai para 2, 3. Aí beleza, só quando passa o efeito do entorpecente, do álcool, por exemplo, que é a porta das drogas, o que acontece? Você não volta para o zero. Esse é o problema aqui vai voltar no zero, no seu normal, depois você precisa mais para chegar no 3. E assim, vai cada vez mais virando até a pessoa se dissocializar. Já pensou? Ela não quer saber mais da família, ela começa a saudar. Por quê? Porque vale tudo por ser feliz naqueles minutos, naqueles segundos. E ela destrói a sua vida. Está vendo como a felicidade não dá muito para a gente medir esse intervalo? Para algumas pessoas é a vida inteira, para outras pessoas é um segundo. Mas nós estamos falando aqui, Paulo estava falando para os romanos o quê? Que a felicidade de Deus ela é plena e eterna. Nós temos um futuro com Deus. E não existe felicidade na solidão.
Amém, gente? Não existe felicidade na solidão. E as pessoas estão ficando sozinhas hoje, pelo conta da tecnologia. A gente fala sobre isso, e as pessoas têm ficado sem se relacionar. Fico feliz, deve estar no meu negócio aqui, inclusive. Eu tenho um motivo de estar aqui dando esses avisos, hoje eu vou. Você vê, está tudo funcionando. Uma ajuda aqui. A gente tem que tomar cuidado porque a tendência do ser humano é ficar só. E achar que você se satisfaz com uma internet, satisfaz com uma videochamada. Isso já está ficando na nossa mente. Você já percebeu que algumas pessoas você só conhece virtualmente? Acontece com vocês isso? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço virtualmente, mas o meu cérebro já não trabalha a meu favor. Ele diz que essa pessoa é como a Josi. Eu conheci o Diego, ele é da SOS Pantanal. Nunca vi esse menino, mas eu sei que ele é. Eu conversei com ele e eu tenho a sensação como eu estou aqui com a Stephanie. Porque o meu cérebro, o nosso cérebro, ele já se acostumou. Uma videochamada já resolve. Para o seu cérebro. Imagina para o adolescente, para a criança que nasceu nessa geração. Para eles não existe qualquer diferença entre a virtualidade em relacionamentos e se relacionar com a pessoa. Isso é triste, não é? Porque a gente brincava muito nesses momentos. Por isso, preserve Henrique. Você gosta de brincar, né, Henrique? É legal brincar, não é? Deixa ele brincar. Porque faz parte da criança. E muitas crianças hoje estão perdendo isso. Moram em pequenos apartamentos, a correria, o pai chega, dá o tablet, é assim. E a vida começa a se resumir. Só que Paulo falou, peraí, não é isso. Você não pode levar isso, para a solidão te satisfazer. Aí ele fala assim, olha, vocês são como um corpo. É isso que a gente vê hoje, não é verdade? Vocês fazem parte, o corpo é de Cristo. E esse corpo tem muitos membros. É isso que ele fala em Romanos 12. Você não está sozinho. Você não está desconectado. E a graça do texto que nós lemos, porque existe sempre isso, que a nossa... como a gente vive no intervalo. Amém? Você entender a graça de Deus e tendo Jesus é como você vai viver o intervalo que é a sua vida. Porque Deus está olhando para esse intervalo. Deus não está olhando para quando ele criou o ser humano para a eternidade. Deus está olhando para você nesse intervalo, para mim e para você. Como nós estamos vivendo durante o nosso curto espaço de vida. É Ele que vai avaliar isso. E nos versículos 3 a 7, Paulo fala essas coisas. Como nós devemos viver o intervalo? Você quer saber, já, como você deve viver o intervalo segundo a palavra de Deus? Olha só. Primeiro, com humildade e equilíbrio. Amém? Não ache que você é melhor que as pessoas. Não tenha vergonha de se relacionar com gente que não é do seu mesmo nível. Seja humilde, mas tenha equilíbrio. Você não precisa também ser desequilibrado. Então, isso que ele está falando. Viva o intervalo da sua vida, meu irmão e minha irmã, com humildade e com equilíbrio. Está escrito lá. Se você ler de 3 a 7, você vai ver esse resumo. Outra coisa que ele fala que a coletividade está acima da individualidade. Olha só, a coletividade está acima da individualidade. Porque senão, Paulo fala, você é um dedo. Sai aí, dedo. Vai cutucar as pessoas. Você é um pé. Sai daí, andando aí, vai chutar alguém. Não. Paulo deu uma importância para o coletivo. A palavra corpo é soma no grego. Soma. Ou seja, é algo que faz, que mostra no corpo. Você e eu somos parte do corpo de Cristo. Amém? Mas é tão interessante isso, que ele fala muito sobre a questão também da coletividade com a funcionalidade. Nós somos vários membros. Olha que legal, você não é tudo não, seria muito chato, né? Muito César. Seria muito chato. Se só fosse um. Você entendeu o que Paulo está falando quando ele usa essa figura do corpo? Por que a nossa comunidade, a simplicidade ela deve ser conectada, mas ela tem uma função. Eu vi a Renata entregando um presente para a Ana, na verdade, mas sabe quem fez? Não fui eu não sabe quem foi a Mércia. Não foi? Foi sim. Olha. Você que fez, não foi? Até esqueceu que eu fiz. Gente, olha só. Eu não consigo fazer o que você faz.
Nem que a Débora, tem uma guirlanda lá na minha casa. Poxa, muito bonito que vocês fizeram. Eu não faria aquilo lá, não. Não sou muito bom nesse negócio de artesanato. Por quê? Porque existe uma conectividade entre nós, mas ela existe uma funcionalidade. O cara toca teclado, o violão, você entendeu? Quem canta, né? Quem faz, cada um de nós. Sabe o que a gente precisa? É achar logo a nossa função no reino, amém? Para viver o nosso intervalo de uma forma sadia. Onde você está cumprindo o seu chamado? Deus quer que você faça aquilo que você ama. Porque Ele te chamou para isso. Ele te chamou lá, falando aí, o que eu vou fazer? Deus, qualquer coisa, já te falo. Não, Deus não é assim. Deus te chamou e te deu uma função. Olha aqui, ó. Na verdade, se alguém não tivesse o desejo de ir lá e atrás e trazer um vaso para a igreja, eu ia pensar falando que não. Porque eu não ia atrás. Mas é importante. Por quê? Nós temos um corpo. Você abriria a mão do seu dedinho, mano? Você abriria a mão dele, tipo, que nem Yakuza, assim, quando você corta aquela faca? Não, né? Não, meu dedinho, não uso muito, mas ele é seu, né? E tem alguns órgãos do corpo que a gente nem mostra muito, mas eles são muito importantes. O dedão, por exemplo, se você pega, sabe que você manca, né? Sua filha, porque ele te dá um equilíbrio. Olha que interessante, né? Parece que tem uma função, mas o dedão do seu pé te faz caminhar corretamente. Então, Paulo fala, não fica achando que você é mais ou menos, porque se alguma pessoa falhar, não vai ter algo. E você é muito importante para Deus. Você tem valor. O seu valor está em Deus. Eu estou falando coisas afirmativas aqui para você e para mim também. Porque Deus te ama demais. Ele te chamou para um propósito. Não fuja disso. Amém, gente? Faça isso. Outra coisa que ele fala, agora todo mundo diz que não é. É na diversidade que a gente experimenta a graça. Gente, todo mundo fala de diversidade, mas não tem nada mais diverso que o próprio Evangelho. Porque ele fala aqui, ó. Se você é profeta e prega, faça isso. Se você serve, né, se gosta de servir, faça isso. Tem gente que fala, eu gosto de servir, faça isso. Eu não queria tanto pregar, mas Deus te chamou para servir. Ensinar, se você ensina a servir, ensinar que tem isso bem. Alguma coisa assim. Se é motivar, olha que legal, gente, tem gente que está entre nós que vai ser aquela pessoa, vai ser. Motiva. Se você é uma pessoa assim, que motiva todo mundo lá no seu trabalho, seja uma pessoa motivadora aqui nessa comunidade. Motiva. Vai, cara, vai. Eu gostei dessa aqui, ó. Se você tem o seu dom em contribuir financeiramente, contribua. Olha só, tem gente que tem um dom. E é verdade, cara. Tem gente que tem um dom. Sabe, a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero ajudar você nisso. Tem um dom. E isso agrada a Deus, porque é aquilo que Deus chamou ele para fazer e ele está fazendo. Porque ele tem condição. Liderança e transparência. E que você haja com misericórdia e justiça. Gente, é tão difícil hoje pessoas que querem exercitar misericórdia. Aquele pessoal que estava aqui domingo passado é de uma ONG que está, tudo que ela está arrecadando no dia de doar, ela vai dar para a favela Mandela. Vocês soube que teve um incêndio ali, né? E a gente vai buscar um berço numa casa hoje, uma roupinha de bebê, porque eu tenho certeza que queimou tudo. Então qualquer coisa que você tenha pode ajudar alguém. E hoje, misericórdia e justiça está embaixo. As pessoas não estão empáticas, não. Não foi a minha casa que queimou. Cara, agora no meu teto, imagina a casa que estivesse queimado. O teto da minha cozinha já foi terrível. E eu também, se imagina uma criança pegando fogo ali. Talvez pessoas morreram, nem sei se alguém morreu lá, mas um incêndio daquele tamanho. Às vezes eu não ouvi falar. Mas, gente, misericórdia, ser justo, seja. Sabe, se Deus coloca o seu coração, no final do ano você for para retorno, corra atrás. Porque vai fazer diferença na vida de alguém. Porque se você não fizer isso, não vai ter outra pessoa. Se o seu dom é misericórdia. Você não precisa fazer nada. Se você fizer um bom de chocolate bem feito, deixar aqui, todo mundo vai comer depois, todo mundo vai gostar. Vai falar, quem fez? Você fez para Deus. Amém, gente? Faça isso. Os cultos. Glória a Deus. Estou indo no final. Qual é a fonte da nossa alegria? Algumas perguntas, né? Qual é a fonte da nossa alegria? Paulo pergunta isso lá no versículo, depois do 8 a 13, né? A gente leu 2 vezes o 13, não é verdade? A gente leu 2 vezes. Ele fala assim, que a nossa alegria deve ser a nossa esperança. Não é na sua vida, não é nas suas coisas, não é nas pessoas. A sua alegria está no seu futuro com Jesus. Se essa for a alegria que motiva o seu coração,
Deus vai olhar para você e vai dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa é minha filha amada. Isso que eu quero que Deus olhe para mim, apesar de mim, das minhas falhas, Ele fala: olha, você é um filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe por quê? A sua maior alegria está em mim. Eu vou te dar muita coisa, porque a sua alegria está em mim. Você vai ser muito feliz. Amém, gente? Amém? Muito feliz. Porque a sua alegria está em Cristo. Ele sabe disso. E não é fácil, né, gente? A nossa alegria está em esperança. A nossa alegria está outra corrente. A nossa alegria é o nosso carro voando. Nossa alegria são pessoas. Paulo está falando: você é um cidadão do reino. Você se arrependeu, você mudou sua vida. Você está indo na sua origem. Você foi resgatado por Jesus. A sua alegria deveria estar nele. E eu vou dizer: se a sua esperança estiver em Deus, você vai passar por todos os desertos da sua vida. Amém? Porque nós não estamos firmados aqui. Minha fé não está firmada naquilo só que Deus faz, ou que eu tenho. A minha esperança, que alegra meu coração, está firmada na rocha, que é Jesus. Amém? Esse é o final do texto. Outra pergunta: como nós devemos enfrentar o sofrimento? Aí que é difícil, né? Paulo fala: sede pacientes no sofrimento. É difícil essa palavra, gente. Porque às vezes falta o quê? Paciência, não vai. Dizem que se orar pedindo paciência, Deus vai te dar problema para você ser paciente. Porque a paciência, ela se dá nessa hora aqui. Mas Paulo está dizendo isso para pessoas que arriscavam, que estavam com a vida em risco. Você precisa entender o público-alvo lá de Romanos. Eles estavam sendo mortos porque eles eram de Jesus. Sofrimento lá não era atraso do que você esperava, prorrogação, frustração. Não era isso. Isso aqui é o nosso problema, frustração. Né? Ah, não deu certo, eu planejei. Eles não. O sofrimento deles era fogo, leão, era espada. O cara tirava você da sua casa e levava para o Coliseu. Então, nós devemos enfrentar o sofrimento e com paciência. Sabe por quê? Porque Jesus enfrentou a cruz com você, com paciência, até o fim. Ele ressuscitou. Amém, gente? Se você tiver e eu tivermos a paciência de Cristo, nós vamos ser coroados como Ele foi. Amém? Tanto é que Jesus não fala para você pegar a sua BMW e seguir Ele. Jesus falou isso? Gente, lá na BMW era uma mula, né? Pega sua mula 2.0, uma malhadinha e me segue. Ele não falou isso. O que ele falou? Tome a sua cruz. Ai, Jesus falou muita coisa boa, pastor, deixa isso de lado. Pode ter falado isso, mas a Bíblia não mentiu. Jesus falou: você quer me seguir, tome a sua cruz e siga. Claro que a gente quer seguir na molinha, né? A gente quer seguir no cavalo, no BMW. Eu não quero, mas no seu nada, no seu mundo. Eu quero mesmo, eu quero para a minha vida. Mas Jesus não falou isso. Desculpa aí. E você acha que o intervalo que ele está olhando, ele vai querer saber mesmo, né? Porque o céu é só de mercado, ou se eu privar alguma coisa, ele vai continuar indo para o céu? É isso que Deus está dando para mim, para você. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Outra coisa que ele fala: o que devemos fazer com insistência? Isso a gente tem que insistir. Oração. Amém? Ele dá essas 3 dicas, não é? Esperança, paciência e oração. Jesus deixou um modelo para você desenvolver isso. E o modelo para você viver esse intervalo é a comunidade. Entendeu? A igreja serve para isso. Sozinho você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque é na comunidade que você compartilha. Por exemplo, você tem uma família, todos nós, não é? Quando você tinha seu pai e sua mãe. O que é ser família? Você não vai comer, você vai fazer o quê? Compartilhar. Eu me lembro que meu pai comprava um bolo, cada um queria uma bolacha. Você nem comia sozinho. 4 irmãos, 3 irmãos, são 4. Você acha que durava quanto tempo o pacote de bolo? Nada. Certo? Por quê? Porque a família compartilha, não é? Ninguém come mais que o outro, bebe mais que o outro. Essa é a rotina da família. E Deus, meus irmãos, está fazendo uma família para você desde a eternidade. Amém? Por isso Ele quer que a gente aprenda a compartilhar. Porque Ele fala: olha, compartilhe principalmente com os da fé. Compartilhar. E outra, Ele fala assim: seja hospitalarizado. Não tem como. Quando você frequenta a casa de alguém, você sabe as necessidades da pessoa.
Sem esse relacionamento, você nunca vai saber, nunca vai ter intimidade, você nunca vai compartilhar e nunca vai ajudar. Porque ele fala assim, olha, compartilha e abençoe essas pessoas, primeiro as pessoas da igreja. Meus irmãos, nós não podemos passar necessidade entre nós. Quanto mais a gente se ajudar, melhor. E a gente vai se ajudando. Ah, vai resolver problemas? Não é isso que está falando. E Paulo não está falando assim, que resolver o problema de alguém. Paulo está falando que você pode ajudar. Amém? E você que ajudar também tem que saber até onde que é o limite. Vai ter um limite, né? De ajudar e ser ajudado. Tudo isso é. Você tem irmão também? Você tem irmão, não é? Você não tinha um limite com o seu irmão? Você podia ter um certo ponto, né? A gente não era ali, não é dele, é o quarto dele, essas coisas que eu falo. Você precisa ter empatia. Empatia é o segredo da vida em comunidade. Eu preciso olhar para o Alex e me colocar no lugar dele e sentir, sabe que está precisando de alguma coisa que eu posso ajudar? E se eu puder ajudar, eu tenho que ajudar. Por isso que Paulo fala para você ser hospitaleiro. Meus irmãos, quando você abre a porta da sua casa para uma célula, quem primeiro entra na sua casa é Jesus, amém? Por isso eu quero agradecer a Mércia, quero agradecer a Débora, quero agradecer o Lucas e a Stephanie, quero agradecer a Ana e o Jairo. Por quê? Todos aqui já vimos a sua casa, é nós, as nossas células. Mas você não está recebendo só pessoas, amém? Você está recebendo Jesus. E eu vou dizer, a nossa fé, ela diz que você e eu somos o quê? Casa de Deus. Jesus está sempre à porta do seu coração e do meu coração. Meus irmãos, a intimidade de Deus é para todos aqueles que o temem. Mas Jesus está à porta, amém? Não é isso que a Bíblia fala? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a minha porta, eu entrarei e cearei com ele. Olha só, Jesus está sempre à porta do seu coração. E a sua casa, você é uma casa. O Espírito Santo quer fazer morada em você. Fique de pé, você que é casa de Deus. Você que abre a sua casa. Se você não pode abrir ainda, Deus vai dar uma oportunidade. Mas o que nós aprendemos hoje na palavra de Deus? Seja hospitaleiro. Seja assim. É isso que a gente tem que fazer. Seja hospitaleiro com Jesus, com o Espírito Santo. Feche seus olhos.